Olá galera, agora a gente vai fazer uma filmagem de um processo tradicional, um processo simples de pintura na rua. Então tô com todo o material aqui e eu vou explicando e falando sobre cada passo que eu vou tomar para a conclusão da pintura, beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer é umedecer a fibra do rolo. Então só molhar ele. Para que é esse processo aqui? É para a tinta absorver melhor na fibra. Vou colocar a água de volta aqui porque depois eu vou deixar o rolo de molho, que aqui eu não tenho como lavar. Eu trouxe uma tinta já diluída, mas quando você for comprar a tinta, é importante diluir um pouco, porque ela vai ficar melhor para passar no rolo e esticar na parede. Então olha a consistência da tinta. A tinta quando ela vem na lata, ela não vem nessa consistência. Então você pode pôr um pouco de água, não coloca muita. Essa parede, ela já tinha um trabalho meu com outro amigo. E aí quebraram a parede para fazer alguma coisa, eu acho que não foi para frente. Aí a gente está fazendo esse trabalho aqui, esse vídeo, né? Aqui, como a parede já tem uma camada de tinta, não precisa de nada, é só pintar. Mas quando a parede é crua, é bom passar uma seladora. A seladora, ela prepara a parede para a camada de pintura. Se você não passar a seladora, o que acontece? A tinta, ela vai ter que fazer o trabalho da seladora, então você vai gastar mais material. É bom também ter uma espátula. Essa parede aqui, ela tá com uma camada mais grossa de tinta, ela não está soltando. Mas, por exemplo, olha aqui, ó. Uma espátulazinha é bom ter para tirar isso. O que eu uso? Vou pegar aqui. Nesse trabalho eu vou usar a Tecbond, que é uma marca que me apoia. Aí quando a gente não tem espátula, a gente usa o fundo dela com cuidado, só para tirar o excesso. Tá vendo? É só que tem que ser com cuidado para não, de repente, furar a lata e você perder o material. Um lugarzinho ou outro só. É bom pintar de baixo para cima, porque se tiver algum buraquinho, o excesso de tinta quando rola vai cobrindo esses buraquinhos. Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, tá vendo? Tem um buraco aqui. Se eu pintar de baixo para cima, ó, não cobre. Se eu fizer o contrário, olha lá, cobriu. Uma tinta convencional, qualquer casa de tinta, qualquer casa de material para construção, você vai achar esse material. É tinta convencional. Do jeito que tá, seca rapidinho. Tem uns 40 minutos, até antes seca. E como eu vou trabalhar com spray, eu não preciso que ela seque tanto. Se eu fosse trabalhar com pincel, se eu fosse fazer um trabalho com pincel, aí eu precisava que secasse bem, né? Porque aí, senão, quando você for passar, a tinta ela mistura, porque ela não está completamente seca, né? A tinta, se você misturou com água, ela apodrece, né?
para trabalho de rua, assim, grafite, não tem problema não. A gente usa normal, só vai ter um cheiro ruim, bem ruim. Mas a gente usa normal. Se você quiser guardar a tinta, coloca água, pega só a quantidade que você vai usar na parede. Aí acabou, você vai colocar mais um pouquinho, dilui e vai usando. Porque a outra tinta, se ela não tiver com água, ela dura muito tempo. Se você misturou com água, ela não vai durar muito tempo não. Eu acho que para um trabalho comercial, aí eu acho que não é indicado usar, se você já diluiu ela. Mas para um trabalho, um grafite de rua, um trabalho pessoal, não tem problema nenhum. Tem uma técnica que eu uso, você está na rua e aí para você não perder o rolo, do jeito que você terminou de usar ele está cheio de tinta. Você tira o excesso dele na parede. Esse aqui eu vou deixar assim porque eu moro aqui perto, não tem problema, né? Mas para você não perder o rolo, você tira o excesso da tinta na parede e enrola ele numa sacola. Coloca ele dentro da sacola, enrola bonitinho, se tiver como passar uma fita crepe, você passa. Eu já deixei rolo assim uma semana, duas. Depois quando eu fui tirar, lavou, tá normal. Essa aqui já viveu muita coisa. Olha a situação dela. E isso aqui, ó, é bom não deixar, ó. Então você terminou de usar isso aqui, o que aconteceu? Com certeza a gente esqueceu no sol um pouquinho e a tinta seca muito rápido, né? E depois que secou, isso aqui para tirar, você vai ter que usar um removedor, que aí tira tudo. Mas é bom não deixar. Terminou de usar, coloca num negocinho com água, que aí você não perde o material. Esses rolos aqui, ó, esses rolos quanto mais velho, eu acho que fica melhor. A cerda dele fica mais macia, ele absorve a tinta mais fácil, passa, a tinta fica melhor para passar na parede. Se você pega a parede assim, tá vendo? Aqui ela tá crua. Se você pega a parede assim, ou assim, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é camada de cal. Cal não é um material para pintura, própria pintura. Então se você pega uma parede dessa forma, aqui tinha que descascar. Pega uma parede muito ruim assim, ó, ou crua, aí tem que passar a seladora. Qual que é a finalidade da seladora? Ela prepara a parede para receber a tinta. Se você passar a tinta aqui direto, a tinta ela vai fazer o trabalho da seladora para depois ela fazer o trabalho dela. Então, por exemplo, se a gente fosse pintar aqui, eu apliquei, sei lá, uma mão boa de seladora e aí apliquei 2 de tinta. Se eu não fiz esse trabalho com a seladora, se eu fosse gastar aqui 2 de tinta, eu vou gastar 4. A tinta ela vai ter que entrar para dentro dos poros da parede, selar, para depois ela fazer o trabalho dela de pintura. E dependendo da tinta que usar, ela não vai funcionar tão bem. Ela pode perder a cor muito mais rápido. Se for um trabalho comercial, eu acho que não é que vale a pena não, tem que usar. A seladora não é cara não. Ela é bem mais barata que uma lata de látex, por exemplo. E como é um trabalho comercial, você já tem que pôr isso no orçamento, porque é necessário. Porque depois acontece da tinta soltar, e ela solta e a parede fica dessa forma aqui, ó, como se não tivesse passado nada. A tinta não aderiu à parede porque não tinha um preparamento para isso. Então é importante a seladora. Olha só, o que está acontecendo aqui? Esse metal ele foi pintado sem o primer. Primer é a seladora para metal. Ela prepara o metal para receber a tinta. Aqui a tinta, o metal ele não tem poros igual parede, então não adere. Vai pintar, mas com o tempo solta. O primer gruda no metal e prepara o metal para a pintura. Então, pintura automotiva é a mesma coisa. Se não aplicar o primer, vai pintar. Mas aí o sol seca a tinta solta do metal e aí acontece aqui. Então quando for pintar em metal, tem que passar um primer. Existe primer
que você vai comprar a lata de 3.600, que aí você pode aplicar com o compressor, ou dependendo da superfície no rolinho, a gente já fez isso, não tem problema. E tem primer também em spray. Aí você compra o spray e aplica o primer com spray, depois pode vir com outra tinta por cima. Oba! Pra gente estar pintando na rua, o spray é uma ferramenta, é uma das ferramentas. Então a gente consegue fazer muita coisa usando pincel, usando trincha, usando rolo. Aqui eu vou usar mais spray porque é a técnica que eu desenvolvi. Mas, por exemplo, se fosse algo muito grande, eu posso pegar as partes maiores e chapar no rolo. Eu até tenho um rolinho ali, eu vou usar. Eu posso chapar no rolo e vir com o spray fazendo acabamento, fazendo linha, fazendo contorno, essas coisas. Então, por exemplo, isso ajuda na questão dos gastos, né? Então, se eu fosse fazer um trabalho só com spray, eu ia gastar muito mais. Então, eu posso fazer o mesmo trabalho e minimizar os meus gastos usando rolo e pincel. Aí eu uso mais tinta de latex, esmalte à base d'água, que é uma tinta muito boa também. Se eu tivesse que comprar, dependendo do tamanho do trabalho, eu vou minimizar os meus gastos usando rolo, usando pincel, e aí eu consigo minimizar isso. Eu comecei desenhando, desde moleque eu sempre desenho. Meu passatempo predileto sempre foi desenhar. E aí quando eu encontrei o grafite, minha vida mudou, e aí eu teve uma pausa assim, tudo. Falei, agora é isso que eu vou fazer minha vida toda. Eu sabia que ia fazer isso minha vida toda. E aí eu fui aprendendo aos pouquinhos, né? Antigamente era muito mais difícil você você aprender técnica. Quem sabia as técnicas não passava. Então, para você, qualquer coisa que você aprendia era muito valioso. E isso ia agregando no seu trabalho na questão técnica e estética. Então, assim, uma coisa que eu não conseguia fazer, com uma técnicazinha que você aprendia, você conseguia fazer aquilo e algumas outras coisas. E a gente ia passando para os amigos, e aí todo mundo... A gente tinha aquele ciclo, né, de amigos do grafite que eu levo até hoje. E aí quando um aprendi uma coisa, eu aprendi isso aqui, olha só como que faz. Então confecção de cap mesmo. Você pega um cap, a gente não tinha fat cap, eu vou mostrar tudo isso. Fat cap é um capzinho que sai o traço mais grosso. Então a gente não tinha isso. Então como que a gente fazia com o material que a gente tinha pra gente alcançar um pouco mais, sei lá, fazer uma pintura mais rápida. Você vai pegar uma parte grande para pintar, se você for pintar com um cap de traço fino, ele vai demorar um pouco mais. Então se você tem um cap com um traço um pouco mais largo, vai um pouco mais de material, só que você ganha no tempo. Então a gente tinha todas as técnicazinhas de outras pessoas que já sabia fazer, quando os amigos sabiam, aprendia e passava pra gente e vice-versa. Nossa, YouTube, que isso, YouTube, você aprende tudo pelo YouTube. Tem muita técnica. Hoje tem canal no YouTube só de técnicas de grafite. Inclusive chama Técnicas de Grafite mesmo, um amigo nosso do Rio. Com o YouTube ficou tudo mais fácil. Você tem qualquer coisa que você quiser fazer em relação a muitas outras coisas, nem só pintura, né? Nem só grafite, nem só street art, você acha no YouTube. O que chegasse a gente tinha que aprender e usar. No YouTube você tem a facilidade de procurar outras coisas. Então, sei lá, vamos procurar técnica de traço grosso no YouTube. Vai aparecer um monte de vídeo e vídeos diferentes, técnicas diferentes. Isso a pessoa começar a fazer grafite hoje, se ela pegar firme, ela vai evoluir em um ano que a gente evoluía em 5. Os erros às vezes te ensinam mais do que os acertos. Por exemplo, esse verde aqui. É bom eu ter um pouco mais dele, que se eu errar, se for um erro muito brutal, que eu tenho que apagar. Você apaga e pronto. Agora quando é um erro mais bobo, o que você faz? Eu vou riscar aqui, eu vou errar de propósito para a gente ver o processo disso. Se errou, você usa o erro de algum jeito ou então considera aquilo ali como um erro e refaz algumas partes, na hora de pintar já vai apagando. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com spray, porque o spray é muito prático. É muito prático. Se eu errar aqui
e eu estiver usando rolo, eu vou ter que esperar o latex secar. E aí tem que secar bem para mim passar uma mão, depois passar outra, para aí eu conseguir arrumar. Aqui, como eu vou trabalhar com spray, se eu errar, eu venho com outro, apago e já posso imediatamente pintar por cima. Aqui já é a galera da pichação. O picho, como o nome picho, ela só tem no Brasil. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, tem o whiter. O whiter é o cara que escreve. No Brasil tem essa distinção. Tem dividido, né? A galera do picho e a galera do grafite. E não necessariamente quem picha não faz grafite ou quem faz grafite não faz picho. Às vezes a pessoa faz tudo. Porque pro Estado, por exemplo, a pichação ela é muito mais o ato. Pra gente é a estética também, né? Uma caligrafia de pichação ela é muito diferente de uma tag, por exemplo. Aí isso aqui já é uma tag, ó. Isso aqui é tag. Isso aqui segue um pouco da caligrafia de tag. Isso aqui é tag, ó. Aqui tá escrito letras. Letras. Aqui é PDF Crio, que é o nome do meu grupo de grafite. Todos escritos em tag. Eu acho que a tag ela carrega uma esteticamente e ideologicamente uma parte muito forte do grafite. O grafite ele surge da pichação. A galera começou a escrever como protesto e aí isso foi ganhando outros rumos e foi ganhando corpo. E aí pensa que já não é mais só o traço, aí já é uma letra mais pesada, com corpo e contorno. Aí o grafite já começa a nascer disso, assim. Então o grafite ele nasce praticamente da pichação. Por isso que eu falo que assim, são irmãs. É só no Brasil que teve essas que se tornou, se colocaram nomes diferentes, mas é a mesma coisa, assim, caminha junto. Quando tem interação do público, eu acho que a arte cumpriu o papel dela. É interagir com as pessoas, expressão humana. A gente vive numa cidade cinza, uma cidade morta, né? Sei lá. E é legal quando vários lugares que a gente vai pintar, a pessoa fala, nossa, velho, a rua ganhou vida aqui agora. Com um pouco de cor que a gente coloca. Então, as pinturas, grafite, né? Tudo isso que permeia a street art, ela faz muito bem para a sociedade. Porque a gente quebra alguns padrões, alguns paradigmas. O pessoal passa nessa rua aqui todo dia para ir trabalhar, para voltar. Aí tem uma pintura nova, ela, que legal, não sei o quê. A arte, ela influencia na vida das pessoas, ela é importante também, entendeu? E a educação que a gente teve no Brasil não entende a arte com a necessidade que ela realmente tem pra gente, né? E essas pinturas, eu acho que traz um pouco disso. Eu acho que a arte está vivendo um momento diferente, junto com o grafite. Eu acho que o grafite é um divisor, assim. Não sei se divisor de águas é a expressão melhor, mas eu acho que a arte está vivendo um momento bem diferente. A gente sai de uma caixa e vai usar o mundo, tudo, para fora. A gente sai de um lugar fechado e vai usar as coisas, né, que está aí construindo a nossa sociedade. Isso tem que ser registrado. E eu acho que a melhor forma e a forma mais real de ser registrado é por quem está fazendo. Então é muito importante a gente, quanto grafiteiro, quanto pichador, quanto artista plástico, todas essas expressões que formam o street art, né? Eu acho que é importante a gente documentar isso. É muito visceral também, né? Você fez, bateu foto, já era. É contemporâneo demais, né? Não é muito doido isso, assim, de não ser só seu, de você vai para um outro país. Você fez o trabalho lá, e aí? O que você tem? É uma foto. É muito doido isso. E é muito doido que assim, você se envolve demais com um trabalho, qualquer trabalho de arte. Grafite a gente se envolve demais, a gente se envolve com o local que a gente está pintando, com as pessoas que passam ali.
Um trabalho de grafite não tem como. Qualquer lugar que você vai fazer, você passou 3, 4 dias pintando, você já conhece as pessoas do lugar, entendeu? Você faz amizades ali. E é legal porque assim, as pessoas da rua tomam conta. Eu fiz um trabalho ali e eu fiz uma assinatura preta. E o preto, ele é muito agressivo, né? Você assim, putz, ficou preto. Preto é uma cor difícil de usar. Dependendo de como você usou, pesou a pintura. E aí eu tava terminando, cheguei lá, tinha um senhor, ele tava bravo. Pô, velho, picharam lá, não sei o quê. E eu falei, nossa, sério? Será mesmo que picharam? Isso não acontece, né? Cheguei lá, eu fui ver. Era a assinatura que eu tinha feito. E eu falei, não, é uma assinatura que eu fiz. Ele, tá. Porque não dá pra entender, é que ele já entende como uma pichação. E aí é muito doido como as pessoas tomam conta, né? Não é mais só seu. Isso eu acho muito legal, velho. Não é mais só seu isso. Chega uma hora que as coisas você vai, velho, querendo agregar outras coisas. Né? Nesse agregar, você vai colocando outras expressões artísticas que você acha legal no seu trabalho, né? E aí tem todo esse mundo da street art que envolve um monte de coisa, stencil, lambi-lambi, o próprio grafite. Tem um monte de coisas, né, que a gente pode agregar no trabalho. E aí quando você começa a abrir os horizontes da sua mente para isso, é muito legal você ir agregando outras técnicas no seu trabalho. Então, eu acho que é muito legal isso, assim, essa liberdade que você tem. A arte é isso, né? Você pode tudo.